Um caso que levanta várias questões que vamos agora analisar neste testemunho direto. São meus convidados o Jorge Pinto, do Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, António Brandão, professor da Faculdade de Economia da Universidade do Porto, Ivo Domingues, sociólogo da Universidade do Minho, e João Cruz Ribeiro, advogado. Mais uma vez, muito obrigada por terem aceito o convite para estarem presentes neste debate. Endereçamos também o convite ao Grupo Jerónimo Martins, que se mostrou indisponível para estar presente neste programa. Meus senhores, mais uma vez, então, agradeço a vossa disponibilidade e, Jorge Pinto, eu vou começar por si. Que comentário é que este caso do Pingo Doce merece ao Sindicato dos Trabalhadores do Comércio? Boa noite a todos e obrigado pelo convite que me fizeram para estar aqui hoje a participar neste debate, que penso que vai ser um debate que vai atravessar nos próximos dias a sociedade portuguesa. E eu começaria por dizer que, em primeiro lugar, a nós, aos sindicalistas, aos trabalhadores, chocou-nos esta ideia do Pingo Doce desenvolver esta campanha no dia 1º de maio. Aliás, nós podemos afirmar e dizer com toda a propriedade que houve muitos trabalhadores do Pingo Doce que fizeram greve neste dia. O Pingo Doce encontrou muitas dificuldades para montar nas linhas de caixa um conjunto de trabalhadores que desse resposta a esta situação, e nós pudemos hoje já verificar, falando com muitos trabalhadores, houve operadores de caixa que estiveram desde as 9 da manhã às 5 da tarde sem saírem do seu posto de trabalho, sem poderem ir à casa de banho. Eu, aliás, lamento que na maior parte das intervenções que tenho ouvido até hoje, na rádio, na televisão, ninguém se tem preocupado com os trabalhadores do Pingo Doce, que foram sujeitos a uma pressão tremenda, sofreram problemas que só eles é que sabem. Hoje há trabalhadores que nem sequer podem manusear os sacos, têm os punhos completamente cheios de problemas, porque efetivamente aquilo foi uma coisa só vista, não é? Só quem assistiu e quem viveu no dia-a-dia no interior daquelas empresas é que pode ter uma ideia daquilo que aconteceu. E, portanto, nós, quando dizemos que o Sr. Jerónimo Martins, mais concretamente o seu proprietário, Soares dos Santos, desencadeou uma luta que ele vem assumindo ao longo dos últimos tempos contra o sindicato. Eu gostaria de dizer só aqui, para se perceber aquilo que eu estou a dizer, o Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, na loja Pingo Doce, isto é, no Grupo Jerónimo Martins, tem uma taxa de sindicalização perto dos 35%, temos mais de 6.000 trabalhadores associados no sindicato, temos 200 delegados sindicais nas 200 e tal lojas que existem, aliás, nas 369 lojas que existem no país. Portanto, nós temos uma organização muito forte, porque temos a compreensão dos trabalhadores. E, portanto, quando dizemos, em primeiro lugar, que esta medida teve, em primeiro lugar, o abafar do 1º de maio, mas é evidente que também teve aqui uma componente económica. E nós temos dados que eu depois, ao longo do debate, irei trazer para o debate para perceber o que é que está aqui em jogo, mas não gostaria de deixar de dizer e de afirmar, em primeiro lugar, que nós estamos muito preocupados que este senhor, o Sr. Jerónimo Martins, tenha desencadeado uma ação deste tipo logo no 1º de maio e não aproveitasse para fazer noutros dias que podia fazer. E, portanto, a nós, aos sindicalistas, aos trabalhadores, no momento de grande crise, de grandes preocupações, em que os trabalhadores se queriam manifestar na rua face às políticas que estão a ser desenvolvidas, foi impedido e foi, por outro lado, abafado, porque hoje e ontem e anteontem, em vez de falarmos do 1º de maio e dos problemas que estão a assistir à sociedade portuguesa, temos falado só do Pingo Doce. Jorge, então o que é que lhe parece, informações que têm corrido na comunicação social, nas redes sociais também, de que muitos trabalhadores do Pingo Doce têm vindo a manifestar sobre um dia de folga que passaram a ganhar devido ao trabalho no 1º de maio, foram também, dizem, pagos a triplicar e vão ter um dia em que vão poder usufruir desta promoção, mas sem esta azáfama. Uma informação que não está nem confirmada, nem que foi até agora desmentida. Aliás, tem sido política deste grupo económico que normalmente, quando procura cativar os trabalhadores, oferece-lhes prémios, oferece-lhes compensações, e o que nós depois vamos verificar à frente é que muitas dessas compensações que foram prometidas não são executadas. E eu podia dar aqui muitos exemplos, mas este senhor, que aliás pratica baixíssimos salários no seu grupo e nesta cadeia de distribuição, aliás, como é que é possível que cadeias como o Pingo Doce e o Continente paguem salários mais baixos que, por exemplo, o setor do comércio de retalho? Como é possível? Quer dizer, um comércio de retalho que está de rastros,
está com dificuldades enormíssimas e pratica salários mais altos, ainda que muito ligeiros, mas são mais altos, porque este setor que tem sobrevivido fundamentalmente, não é, na base destas políticas de captação, não é, de gente para comprar nas suas lojas, mas também pratica, não é, políticas de baixos salários, que é aliás o que acontece um pouco por todo o país. Não é? Deixe-me ouvir agora a opinião de Ivo Domingues, sociólogo que está connosco neste debate, para tentarmos também compreender um pouco aqui a reação dos portugueses. Como vimos na reportagem, havia de tudo um pouco no centro, no supermercado. Havia pessoas que lutavam, por exemplo, por um pacote de leite, havia lixo no chão, que revelavam, por exemplo, alguma falta de civismo, as prateleiras pareciam ter sido saqueadas, enfim, tudo aquilo parecia um cenário que se assemelha muito ao cenário de uma catástrofe, como se o país estivesse em iminência de guerra. Como é que, do ponto de vista da sociologia, se pode analisar, Sr. a reação dos portugueses? Bom, este é um caso interessante para analisar a relação entre o ambiente comercial e o comportamento dos consumidores e como estes, por via da sua ação, transformam o ambiente através da alteração do seu comportamento. A sociologia pode ajudar a compreender este fenómeno produzindo diversas leituras. Eu proponho esta, entre outras, trago esta. Este fenómeno beneficiou de um conjunto. Vamos ao contexto para depois percebermos o comportamento integrado no contexto em que ele ocorre. O contexto favorece este fenómeno. Em primeiro lugar, é feriado e, portanto, a população ativa está tendencialmente desativa, é um dia de folga. O tempo não é muito convidativo a fazer passeios tristes e as pessoas tendem a ficar em casa ou nos espaços públicos perto de casa ou visitando a pessoas das suas relações pessoais. A crise, a redução das receitas das famílias verificada ou anunciada e percebida como possível e uma oferta de redução nos custos da aquisição que permite, na verdade, na medida em que eu pago metade do valor daquilo que trago, me permite uma rendibilidade imediata de 100%. E investimentos destes não há todos os dias. Portanto, há aqui um conjunto de fatores, que é a natureza geográfica, do calendário civil e económica, que convida as pessoas a dirigirem-se em fluxos, em fluxos não previstos para as lojas de Pingo Doce. Ações deste tipo são sempre muito arriscadas, porque, por muita ciência que se convoque para ações de marketing desta natureza, o comportamento dos consumidores não é todo previsível. Se a gente se lembrar, por exemplo, um dos produtos, um automóvel, que era da marca Ford, foi dos produtos mais testados, que mais orçamento aplicou na testagem, na pesquisa de mercado, foi um fracasso do ponto de vista das vendas. Mais recentemente, o iPad da Apple foi um sucesso e esgotou no abrir e fechar de olhos. E, portanto, por muito conhecimento que se convoque para prever o comportamento dos consumidores em ações destas que têm até uma certa ruptura com o cotidiano e com as práticas correntes, pode ter efeitos e consequências não intencionadas, não previstas e, podemos admiti-lo, porventura também não desejadas. Vamos agora ao comportamento, neste contexto mais macro, como é que foi o comportamento no contexto ou em situações mais micro dos consumidores. Ao que parece, o afluxo, o número de clientes que afluiu às lojas foi superior àquilo que as expectativas mais simpáticas teriam previsto. Isso provoca alguma desregulação do comportamento dos consumidores e dos próprios funcionários. A capacidade de reposição dos produtos é reduzida, em alguns casos não é mesmo reposta. O que se torna difícil também para a quantidade de pessoas existentes na loja, ou seja, a concentração de pessoas aumenta. A gente sabe que a tendência ou a predisposição dos seres humanos nas nossas culturas para respeitarem as normas também depende da dimensão e da concentração do número de pessoas. A gente se lembrar que as festas, sejam nas aldeias ou nas cidades, os jogos de futebol, as entradas e sobretudo as saídas dos jogos de futebol com grande concentração humana, que toda a gente desobedece às normas como se fosse uma coisa natural. Os ânimos exaltam-se. Pois, mas
eu diria, a grande concentração de pessoas, independentemente do estado de espírito, cria condições para suspender as normas temporariamente. E também foi um pouco ali o que aconteceu, ou seja, as regras da operação não são respeitadas, quase são suspensas, os funcionários não conseguem repor, alguns clientes também não repõem o sítio de onde tiram, deixam cair e não repõem no sítio. E nestas circunstâncias também as regras de relação entre funcionários e sobretudo entre clientes e clientes entre si também se tendem a ser suspensas, e o aumento do contacto físico, porventura a atmosfera e a alteração química, da composição química da atmosfera também há de contribuir para o aumento do stress presente naquela situação. E é natural que os conflitos, ou pequenos conflitos, surjam e que, em algumas circunstâncias, o poder da argumentação ou o poder discursivo tenha sido substituído pelo poder físico ou pela ameaça do poder físico. E nessas circunstâncias foi preciso chamar uma outra fonte de autoridade externa para fazer alguma regulação dos comportamentos daqueles consumidores. Uhum. Eu diria, se me permite... Sim, diga. A escolha da data pode não ter sido, e acho que não foi mesmo... Não foi por acaso. Não foi, pois eu não arrisco a dizer que... Independentemente da razão e do motivo, sabemos que não foi por acaso. É difícil analisar ou comentar a estratégia desta organização por duas razões. Em primeiro lugar, porque o fator contextual também favorece esta ida às lojas deste grupo. É que este grupo criou uma fundação que se dedica ao financiamento de estudos sobre Portugal. E o seu líder tem discursos de responsabilidade social muito finos e até raros no contexto empresarial português. E, portanto, isso também granjeia para o grupo uma legitimidade que favorece a sua existência e a sua sobrevivência organizacional. E isso também seduz essa confiança gerada nos consumidores em geral. Em todo caso, eu não sei se isso, eu não arrisco a dizer que se algumas consequências não intencionadas deste fenómeno, ou desta prática, desta ação, não podem reverter-se em favor do grupo. Sei lá, os consumidores foram lá porque fizeram uma análise de custos de oportunidade e disseram assim: se não for, o que é que me acontece? Perco a oportunidade de comprar o dobro daquilo que pago. Mas pode ter havido consumidores que devem ter pensado que se eu lá não for, o que é que perco? Nada, perco uma chatice. E estes podem, ou seja, muitos dos consumidores que foram às lojas de Pingo Doce não são consumidores fiéis e, porventura, alguns nunca terão entrado nas lojas. E, portanto, esta relação entre consumidores fiéis e consumidores contextuais, que voltarão ou não, pode ter alguns efeitos não desejados para o Pingo Doce, mas o futuro dirá. Sim, deixe-me só acrescentar que o grupo Jerónimo Martins diz que avançou com esta data, o 1º de maio, por ser um feriado em que o maior número possível de pessoas poderia, neste caso, beneficiar de uma proposta muito diferenciadora e que não escolheu a data por tratar-se do Dia Mundial do Trabalhador, mas sim para dar oportunidade a um número maior de pessoas para beneficiar então deste desconto.